Já se perguntaram sobre o sentido da vida? Eu sei que isso parece um pouco filosófico. Foi, pastor, afinal de contas, e daí? Qual é o sentido disso tudo? Eu não sei. Eu quero só pagar as minhas contas, eu quero me divertir o final de semana, e não sei. Eu não tenho interesse em saber, mas isso é preocupante porque às vezes você está numa embarcação e eu gosto de saber para onde está indo o navio. Ou se eu estou dentro de um ônibus, eu preciso saber para onde esse ônibus está indo. Se é uma viagem aérea, enfim, se eu estou me locomovendo, eu quero saber onde eu vou chegar. E dependendo de onde eu vou, eu não importo se eu tiver algum desconforto no caminho, sabendo aonde eu vou chegar. Mas dependendo de onde querem me levar, por mais conforto, comodidade que haja, eu não vou querer pegar esse caminho. Porque eu sei que o fim é um caminho de morte. Algumas pessoas tentam responder essa pergunta, qual é o sentido da vida, nas religiões, e são várias elas. Já se perguntaram por que tantas religiões? Por que tantas crenças? Por que tantos deuses? Por que tantas formas de imaginar Deus? Já se perguntou por que algumas pessoas não se preocupam com a parte espiritual e talvez encontram ou tentam buscar uma resposta nos esportes? E algumas pessoas é o que sabem fazer e vão fazer. Outras nos negócios, nos estudos, nas filosofias, nas dependências químicas. Algumas pessoas se entregaram totalmente. E falam, a minha vida é me drogar. A minha vida é estar ébrio. A minha vida talvez seja fazer alguma coisa que me dê vontade naquele momento. E se não der, não há problema. Eu viverei em prol, o sentido é satisfazer as minhas vontades. Tem tanta coisa. Agora, qual é a sua resposta? Qual é o sentido de você estar vivo hoje? Amanhã, a maioria de nós vai acordar cedo, vai trabalhar, bater o ponto lá, vai suar, vai lavar a louça, vai cuidar de filhos. Qual é a lógica de tudo isso? A pessoa nasce, cresce, se reproduz, envelhece, morre, pronto. Ficar rico e morrer. Ficar famoso e morrer. Casar com a mulher mais linda e morrer. Com o homem mais bonito e morrer. Viver até 150 anos. Qual é a lógica do sistema? Quem está por trás de tudo isso? Se essa pergunta mexer um pouquinho com você, nós vamos agora mergulhar nas Escrituras, porque a Bíblia tem a resposta. A Bíblia vai elucidar inquietações da nossa alma, que talvez estejam ainda no campo do subconsciente, que você não se deu conta, mas por não entender qual o sentido da sua vida, você fica tão distraído. Nós perdemos muito tempo na caminhada, porque quando a pessoa não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Ah, vem comigo, vamos para Cabrobó. Então vamos para Cabrobó. Por quê? Não tem compromisso nenhum, então eu vou para lá. E depois, vamos lá para o Paraguai, vamos para o Paraguai. Vamos voltar para o Brasil, vamos. Não tem destino. Ah, pastor, eu não faço isso. Meus parabéns, você não é louco. No entanto, na nossa vida, se você não tem o caminho, não tem um destino, onde eu quero chegar, você vai se distrair com muitas tentações. Sabe aqueles espinhos que a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele usa em parábola? Que uma semente ela começou a crescer, deu fruto, não chegou a dar fruto, ela só cresceu e aí depois os espinhos a sufocaram e ela morreu. A Bíblia diz que aquilo tem a ver com as tentações, com os prazeres do mundo, ela foi sufocada. Tem gente que, como não sabe o que quer da vida, acaba se sufocando. E tenta fazer coisas demais. E não adianta a atividade. Por exemplo, se lembram de Sansão,
quando arrancaram os olhos dele e colocaram ele rodando, fazendo voltas em círculo, moendo. Era serviço de um boi para fazer aquilo. Mas eles colocaram e ele estava rodando, tinha atividade, tinha esforço, tinha suor, tinha cansaço, mas não saía do lugar. E aqui estamos nós, muitos cristãos, mesmo tendo uma Bíblia em casa, mesmo frequentando essa casa, estão como Sansão, rodando. Estou ativo, pastor, eu não paro, estou no 220. Não, isso é trifásico, não paro. Aí você olha para a vida da pessoa e fala, mas o que ela fez? Aquela história, nadou e morreu na praia. Não sabia para onde ir. E foi nadando. Eu vou para o Oceano Índico, vou para o Pacífico, volto para o Atlântico. Morreu na praia. Não sabia para onde ir. Porque não tem sentido. Quando você está numa escuridão total e não consegue enxergar nada, você perde o sentido. Quando uma pessoa está em trevas, está com pecados na vida, ela se torna míope ou cega. E essa expressão é usada, dizendo que o Deus deste século que ele fez, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da graça de Deus. Então, essas pessoas estão cegas, perderam o sentido. Onde é norte, onde é sul, o que eu quero. Isso é muito profundo. Porque você está trabalhando, e não sabe até onde isso vai chegar. E aposentou, eu quero aposentar. Aposentou, e aí? É estranho, né? Porque eu quero viver uma vida que vale a pena. Só que eu não posso pensar isso só a longo prazo. Lá na frente, aí eu vou viver para Deus. Não, eu mensuro a minha vida no dia a dia. Chegou no final do dia, à noite, antes de dormir, eu falei, esse dia foi produtivo? O que eu fiz para Deus? Eu estou satisfeito com esse dia? Esse dia foi contabilizado no calendário de Deus? Eu faço isso e me ajuda, porque eu vou me policiando, e tem dias que são menos produtivos. Tem dias que eu falo, gente, joguei o dia fora, só com coisas administrativas e para Deus mesmo, no campo espiritual, quase nada. Esses dias são os piores para mim. Mas quando eu posso me envolver com pessoas, quando eu posso discipular, quando eu posso pregar o Evangelho, ajudar alguém com uma boa palavra, que eu tomo um tempão no telefone conversando com alguém, e tem gente que se incomoda de falar, pastor, estou tomando seu tempo. Pelo contrário, você está me ajudando a investir bem o meu tempo. E isso alegra o meu coração, alegra a minha alma. Para que possamos compreender, à luz das Escrituras, a princípio, entenda que você não é um acidente. Eu sei aqui que muitas pessoas nasceram, mas não foram planejadas pelos seus pais. Não foram, talvez, nem queridas. Talvez você ouviu que, se sua mãe pudesse, teria te abortado. Que seu pai estava forçando a sua mãe de abortá-lo. Talvez você foi afligido desde a infância e se sentiu, então, uma pessoa não quista pelo seio familiar, ou seja, pelos de casa. Mas eu gostaria que você entendesse o contrário. A Bíblia diz em Isaías, nós não vamos para o texto-chave ainda, tá? Nós daqui a pouquinho vamos para lá. Isaías 44:2 diz, assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Foi Deus quem te criou, foi Ele quem te formou e Ele quem vai te ajudar. Então, os seus pais foram usados por Deus para que você viesse ao mundo. Mas o propósito originário não era dos pais. Talvez você não foi planejado, surgiu e veio com muito amor, mas se pudessem esperar, os pais esperariam mais um pouco. Mas na cabeça de Deus, Ele te criou, Ele formou você no ventre e agora Ele te ajudará. Pega isso para você e confia, porque estamos aqui. Eu não sou fruto do acaso, você não é fruto de uma poeira cósmica, de uma explosão que aconteceu há alguns bilhões de anos.
Se Deus não existe, nada faz sentido, não existe certo ou errado, e ninguém pode dizer o que é ou não moral. Mas, se Deus existe, e eu creio que Ele existe, a Bíblia afirma que Ele existe, e Ele é a palavra de Deus, realmente infalível, e Deus é esse Deus infalível, eu posso acreditar que eu vim e eu tenho um propósito. Você tem propósito. Você não está aqui em vão. E você está vivo no dia de hoje, nesse dia 27 de março de 2022, com um propósito. Ah, pastor, só estou esperando Deus me levar. Mas enquanto Ele não levar, Ele não te deu aviso prévio. Ele ainda não te demitiu aqui da terra para te contratar lá no céu. Então fica trabalhando. Porque quando o nosso Senhor voltar, é importante que Ele nos encontre trabalhando. E que quando chegarmos lá, possamos ouvir do Senhor, servo bom e fiel, que é constante. Entra para a alegria do seu Senhor, vem aqui. Eu vou te dar aquilo que você merece. Você foi salvo pela graça, tem muitos galardões aqui, tem muita gente que você ganhou, que veio primeiro, tem outras que estão para vir. Você tem abençoado, você tem sido alguém que tem alegrado o meu coração. Uau, eu gostaria de ouvir isso. E você e eu podemos ouvir. Do próprio Senhor Jesus. Eu não sou um acidente, sim um projeto de Deus. O seu nascimento não foi um erro. Você nasceu, antes de tudo, na mente e no coração de Deus. Ele pensou nos meus pais, Ele pensou na cor da minha pele, na cor dos meus cabelos, ou na ausência deles, pensou nas minhas habilidades naturais, na minha altura, no meu peso, decidiu o dia do meu nascimento, e Ele sabe o dia, a hora e o minuto da minha partida. Tudo com Deus. Ele sabe, Ele te projetou, Ele foi o designer inteligente. Foi, eu quero, fulano, 1,70 m, 1,80 m, a cor da pele um pouco mais bronzeada, não, mais branquinho um pouco, mais magro, não, esse aqui vai ser mais forte. Ó, esse aqui o nariz vai ser para cheirar melhor. Esse aqui vai... Deus, Ele projetou você e o desenhou. Fez um bom rascunho, foi, é assim que Ele vai. É assim que Ele será. E quando você, isso aqui é um parêntese, quando você está rebelde contra Deus, Deus, eu não aceito, eu não gosto de mim, eu me olho no espelho e tenho vergonha de mim, eu tenho vergonha do meu cabelo, tenho vergonha da cor da minha pele, tenho vergonha da minha estatura, sou grande demais, sou baixo demais, eu tenho vergonha do meu nariz, das minhas orelhas, da cor dos meus olhos. No fundo, lá atrás, no seu íntimo, você está indo contra o Deus que te criou, te formou e está disposto a te ajudar. Então lembre-se disso e agradeça. Senhor, obrigado. Ó, eu ando. Obrigado, Senhor, estou vendo. Estou com óculos, mas eu estou vendo. Senhor, estou falando. Estou ouvindo o pastor. Estou numa igreja. Agradeça, Senhor, hoje, ó, estou gordinho, estou fofinho, porque o Senhor tem me dado comida, olha que beleza. Senhor, agradeça. Agradeça. Entenda isso. Salmos 139. Vai lá, por favor. 139. Também não é o versículo-chave, não. Hoje eu vou pregar de trás para frente. Verso 15. Isso aqui é para qualquer pessoa que ainda não foi convencido que você foi criado, projetado por Deus, e que tudo no seu corpo foi de acordo com a vontade do Senhor. Versículo 15, quem encontrou diz amém. Amém. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Aquele embrião, Deus já estava vendo no ventre de sua mãe. E no teu livro, todas estas coisas te foram escritas. Existe um livro que é o livro dos viventes. Existe outro que é o livro da vida. Esse livro dos viventes é uma espécie de livro de cartório, de registro civil. As pessoas que nasceram,
estão lá contabilizadas. E Deus anotou, vai nascer tal dia, tal hora. Eu nasci foi 8 de março esse ano, no dia 8, não, esse ano não, 83, mas foi 8h30 da manhã, horário comercial, tá? Não dei trabalho para ela, tem gente que nasce de madrugada, tinha que repensar isso, tá? Mas nasci 8h30 da manhã, numa segunda-feira. Nascer no sábado é complicado também, né? Mas, Deus, Ele estabelece tudo, e Ele sabe. Ele sabia exatamente, isso foi escrito no livro dele. As quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grandes são a soma deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. E versículo 19, ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Meu amado, não há dúvidas de que você nasceu com um propósito. Isso aqui não é uma pregação ou um sermão antropocêntrico, que coloca o homem no centro do universo. Não. É um sermão onde o homem entende que ele foi criado por Deus e que ele deve cumprir um propósito daquele que o criou, ou para aquele que o criou. Dr. Michael Denton, pesquisador em genética humana da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, ele disse: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo, como um todo, foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objeto e propósito. A princípio parece que a nossa galáxia, o nosso sistema solar, foi criado, o planeta Terra, para o ser humano estar presente. Quem aqui já comprou um bichinho de estimação, achou tão fofinho, tão bonitinho, comprou? Alguém? Aí depois que chegou em casa, falou: onde que eu vou colocar isso? Não tem a vasilha da ração, não tem vasilha para água, não tem casinha, não tem ali muito frio, um cobertorzinho, não tem gaiola, não tem, comprei um peixe, faltando aquário, não tem aquele aparelhinho para fazer bolhas, a ração, o que isso come, o que isso não come? Comprou. Deus não fez assim. Deus, ele criou todo o universo primeiro, preparou tudo, para depois o homem vir. Ou seja, ele preparou a casa para depois o homem habitá-la. Ele cria os céus e a terra, ele cria a água, ele cria os animais. Antes dos animais, ele cria os vegetais. Primeiro precisa de água, aí depois vem as plantas. Já tinha a terra que fez a expansão. Vai criando, projetando tudo. E fala: agora vai ser um habitat natural. Tem o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite. Vamos fazer as separações, água doce e água salgada, terra firme, mares, a expansão no céu, que era algo assim, ar-condicionado. Depois a gente conversa sobre isso. O mundo inteiro era temperatura de ar-condicionado, antes do dilúvio. Tá? Coisa boa mesmo. Aí depois as coisas complicaram um pouco, mas a gente agradece a Deus em tudo. E veio o homem. Irmãos, não dá para viver em nenhum planeta aqui mais próximo, não dá. E se a Terra fosse 1 quilômetro mais próximo do Sol, coisa mínima, sabe, nós teríamos muitos problemas. Um superaquecimento. Se a Terra fosse um pouquinho para trás, a gente ia congelar. Para se ter uma ideia, como Deus é sábio, não dá para compreender a grandeza dele. A gente só aceita, porque ele é grande. Se a Terra parasse de rodar, todo mundo sabe que tem esse momento de rotação. Tem a translação, que ele dá uma volta ao redor do Sol, e isso aí vai demorar 365 dias, mas ele dá uma volta em si mesmo, assim, ó. Sabe o que aconteceria se a Terra parasse de rodar? Tem até um filme, mais antigo, mas tem, se a Terra parasse. Irmãos, se a Terra parasse de rodar em círculos, uma parte do planeta seria apenas escuridão. Não haveria colheita. Tudo ia morrer por falta de luz, sem fotossíntese.
Nada de vegetação. Os animais, os seres humanos iriam sofrer com isso. A outra parte ia ser assim, deserto do Saara, é sol 24 horas por dia. Nada aguenta. Questão de chuvas, a questão de maremotos, a maré, tudo influencia. Só da terra rodar. Se Deus falar assim, terra, para de rodar, acaba com vai sobrar 10% da humanidade, que vai sobreviver em meio a um caos. Quem inventou que esse negócio que a terra tinha que rodar? O meu Deus, aquele que te projetou, aquele que te formou, aquele que te ajuda. É esse Deus que eu estou servindo. É esse Deus que essa igreja serve. Irmãos, eu até arrepio, porque é um Deus muito grande. E como um Deus tão grande foi se importar com gente tão pequena como essa? Alguém aqui já teve a maldade de matar uma formiga doceira? Aquela formiguinha bem pequenininha? Conta aí quantos assassinos tem uns aqui. Eu sei, né? O dedo de Deus, olha, se ele fizesse, seria para matar você. Porque ele é muito grande. Em forma poética, a Bíblia fala que a concha da mão de Deus pega todo mundo. Ele é muito grande. Ele é muito forte. Ele se preocupou com você e comigo. E sabe o que ele quer de nós? Relacionamento. Relacionamento. Alguém que fosse criado, por exemplo, eu sei, querendo ou não, a igreja não tem panelinhas, mas as pessoas se juntam por afinidade. Por afinidade. As crianças, elas ficam, com exceção do irmão Mariano, as crianças se juntam com crianças. Tá? Porque tem afinidades. As pessoas de determinado nicho, né, profissional, eles acabam se juntando. As senhoras acabam se juntando entre elas, as mais novas, um pouco mais maduras, talvez mães com filhos pequenos, mães com filhos maiores, vão se juntando. Aqueles que gostam de, talvez, pescar, se juntam por afinidade. Imaginemos Deus, o Criador do universo. É o único Deus. Não tem outro Deus. Eu sei que Ele é manifesto em 3, mas é só um. Um. Aí Ele vai se relacionar com quem? Tem os anjos. Os anjos são criaturas dele. E os anjos, eles já conhecem a glória de Deus. Conhecem. Sabem tudo como é lá em cima. E ainda teve uma turma que se rebelou contra Deus e foi expulsa de lá. Tem algo no ser humano que os anjos não têm. É claro que a gente não tem asa, a gente não voa ainda. Mas, Deus, quando formou o ser humano depois dos anjos, primeiro foi esse universo celestial, angelical, houve um pecado lá entre eles, depois foi ter pecado aqui na terra, com o homem, com o ser humano. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele tinha prazer, todo dia batia papo com Adão e Eva. Todo dia tinha uma conversa agradável ao entardecer. A Bíblia diz que a voz de Deus pairava no jardim e eles conversavam, relacionamento. Por isso criou o homem com intelecto, com emoções, com livre arbítrio. Não são robozinhos, não somos robozinhos. Eu adoro a Deus, eu não faço maldade. Tá? Não, livres para adorar, livres para blasfemar. Livres para santificarem suas vidas, livres para pecarem. Livres para amarem a Deus, livres para odiá-lo. Porque Deus, Ele tem liberdade. E isso foi muito bonito. Essa é a razão da árvore estar no centro do jardim, para testar a liberdade deles. E isso é tão bonito, porque Deus quer um relacionamento comigo, que faz tudo fazer sentido. E por quê? Alguém já se perguntou, eu estou indo longe agora, por que Deus não aparece aqui logo de uma vez? Assim, desce Deus aqui, só o pé dele ia ser, não sei, metade do continente. É claro que alguém já deve ter se perguntado, por que Deus não aparece e resolve o problema dos ateus, dos agnósticos, dos céticos? Não seria mais fácil?
Porque a gente prega, e a cabeça dura do sujeito, aí Deus aparece, e agora, vai acreditar ou não? Alguém deu resposta para isso. Eu gostei da resposta. Quem respondeu em um livro, Deus, meu Pai, não, esse é do Gerson Rocha, foi Augusto Cury. Ele deu uma resposta, quando eu li, ele dissertando sobre o Pai Nosso, foi por quê? E aí eu lembrei até de alguns filmes, eu acho que tem até novela com isso. Os anjos já conhecem Deus. E eu já disse isso alguma vez aqui na igreja, há muito tempo atrás. Quem já assistiu algum filme que o rapaz é um príncipe, assim, família real, nobre, abastado, aí ele vai lá para os Estados Unidos, compra um carro popular, aluga um apartamento barato, trabalha num serviço como empregado, com qual propósito? De encontrar uma mulher que venha amá-lo pelo que ele é, e não pelo que ele tem. Porque o sujeito pode ser feio o tanto que for, falar atrapalhado, ser bobo, se chegar com dinheiro, com carrão, a mulherada, ali meu futuro ali, ó. É ali mesmo. Ele é bobinho, ele é feio, mas tá bom, a conta dele não é feia, a casa não é feia, o carro não é feio, tá? E o resto a gente não vai relevar, não. Tá? E claro que tem mulheres diferentes. E no fundo a mulher está querendo estabilidade. Ela não quer sair da casa dos pais dela para passar necessidade e ficar pior. Ela quer dar uma melhoradinha. Tá? E para ficar pior, fica em casa. Então as mulheres estão mais inteligentes hoje. Mas o que acontece, né, nesses filmes? Alguma mulher se interessa por ele, e aí há uma integridade, há genuinidade da parte dela. E ela, então, é convidada por ele, falou, vamos conhecer meus pais, seus futuros sogros. Aí atravessam o continente, vão para a Dinamarca, vão para algum país onde há realeza, e aí ela fica encantada com tudo que vê. Ela não sabia disso. E ela está se casando com um príncipe real. Não pelo que ele tem, mas por quem ele é. Pela sua essência, pelo seu caráter, pela sua bondade, pela sua fidelidade, pela sua conversa. Isso é chique, gente. O que Deus está fazendo conosco? Eu revelando o segredo de Deus aqui para nós. Deus, Ele não revelou sua glória, tá? Ele não mostrou o que tem no céu, só sei que são coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que chegou ao nosso coração, que estão guardadas para aqueles que o amam. Ele não apareceu aqui, mas Ele falou assim, Jesus quando Ele veio, como Jesus veio? Olha só, Jesus é o Rei dos Reis, não é só príncipe não, Ele é o rei acima de qualquer outro rei. Ele é criador de tudo. Aí Jesus, ele vem pobre. Jesus, ele vem nascido numa manjedoura, num estábulo. Filhos de carpinteiro e dona de casa. Nascido numa época onde o seu país, a sua nação, estava subjugado ao Império Romano. Não vem de família nobre naquele momento. Sei que é da linhagem de Judá, mas esse é outro caso. Ele não desfrutava disso. Ele não tinha carro próprio, ele não tinha burro próprio, jumentinho próprio, teve que pegar emprestado. Ele não tinha nada a oferecer, luxos, para os apóstolos. Quer me seguir? Falei, ok, vai pegar sua cruz e me segue. As raposas têm covis, os passarinhos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vai animar? É isso que eu tenho a oferecer. Uma vida itinerante. E o pessoal foi, por amor, estavam seguindo a Jesus, aquelas senhoras, basta, minhas irmãs, lerem nas entrelinhas, e versículos bem explícitos, que mostram que um grupo de mulheres seguia Jesus, servindo com boas obras, e algumas eram abastadas, esposas de homens ricos, e ajudavam e ofertavam, porque Jesus, durante esses 3 anos, do seu ministério, ele não trabalhou como carpinteiro, ele recebia ofertas, ele vivia pela fé,
Tinha um tesoureiro de lá que não era muito legal, né? Que era Judas, tá? Que é o traidor, que era o que ficava com a bolsa, que arrecadava as ofertas para conseguirem ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Então, irmãos, olha só, Jesus, ele vem, e todos aqueles que pela fé se entregam a Ele, confiam nele, amam a Jesus pelo que Ele é, e não pelo que Ele tem, porque Ele é dono de tudo, Ele está nos preparando, o Pai vem para nos levar, e quando nós olharmos para tudo que está guardado para aqueles que o amam, irmãos, tudo vai fazer sentido. E foi, realmente, eu tinha que ter amado mais, eu tinha que ter perdoado mais, eu tinha que ter chamado mais gente para entregar a vida para Jesus. Por que eu fui ficar tão preocupado com bens materiais, com trocar de carro, trocar de moto, arrumar a casa, fazer isso, fazer aquilo, comprar mais imóveis, preocupado com vaidade, beleza, e eu não me preocupei com o essencial. Agora, eu estou aqui, eu poderia ter feito muito mais para Deus, para Jesus, porque todo mundo que chegava a Jesus, e todo mundo que chegava diante de um rei, nunca chegava de mãos abanando, sempre chegava com um presente, desde o nascimento de Jesus, por exemplo, lá atrás, quando estavam ofertando, Abel e Caim estavam ofertando, não era sacrifício, era uma oferta, era um presente. A rainha de Sabá ia chegar diante de Salomão, Salomão não precisava de nada, mas chegava com presentes. E quando você chegar diante de Jesus, quais são os seus presentes para Jesus? Quantas almas, quantos casais você ajudou a se recuperarem, a andarem com Cristo? Quantas famílias, quanta bondade, quanto do amor de Jesus falou para um morador de rua, para uma prostituta, para um bêbado, para um drogado, para alguém que precisava? Quais são os seus presentes? Porque aí tudo faz sentido. Jesus, ele vem como pobre, mas depois ele vai voltar, mas não vai ser aquele Jesus que a gente viu, da forma que ele veio. Ele vai vir num cavalo branco, tá, no Armagedon, é algo para outro culto, com toda a sua glória, com todo o seu resplendor, e não tem nome maior do que o nome de Jesus, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, é o maior, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Qual o maior nome? Jesus Cristo. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante de Deus Pai e vai falar, Jesus, o seu Filho, Senhor, Ele é o Senhor. Pode ser o ateu que está passando na rua agora, um dia vai ter que se dobrar diante de Deus. Ou, no caso dele, se não se converter, para a sua condenação, mas vai ter que abrir a boca e confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Eu prefiro ser inteligente e, por amor, fazer isso agora. Meus amados, essa vida, ela vale muito a pena, quando ela é vivida para Jesus Cristo. Não tenho dúvidas. Como eu disse, para encerrar essa ilustração no tocante a Deus vir, se Deus viesse aqui com todo o seu resplendor, ia ter muita gente, talvez a maioria, estaria indo a Jesus, bajulando-o, por interesse. Muitos são os amigos do rei, a Bíblia diz. Tá? Então Jesus Cristo foi muito sábio, quando ele veio em pobreza, buscando pessoas que o adorem, mas não qualquer adorador, que o adorem em espírito e em verdade. E o nosso tempo voa. A Bíblia diz em Romanos 8, 37 a 39, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É impossível, ninguém pode separar desse Deus que o salvou. E Ele nos perdoa. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Isso é Salmo 103, 3. É esse Deus o qual servimos. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu, resgatou o seu povo. Isso é Lucas 1, 68. E todas as nossas coisas devem ser feitas com amor. Não importa, talvez esteja fazendo o almoço para o seu marido,
preparando o lanche para a escola do seu filho, deve ser feito com amor. 1 Coríntios 16, 14. Todas as coisas sejam feitas com amor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se preocupe em glorificar a Deus através da sua vida. E Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Por favor, esse é o nosso último versículo, que é o versículo-chave. Hoje foi de trás para frente. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder. Por quê? Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Você foi criado pela vontade de Deus. Você permanece vivo pela vontade de Deus e foi criado para Ele. Vamos ler juntos? Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E eu encerro com Romanos 11:36, que diz: porque dele e por ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Dele e por ele. São quantas coisas? Todas as coisas. Glória, glória, pois, a ele. Por quanto tempo? Eternamente. Qual o sentido da vida? Talvez é melhor perguntar: quem é a vida? Jesus é a vida. A palavra de Deus é a vida. Ele é o autor da vida. Ele é que nos mantém vivos. A minha vida só faz sentido quando estou procurando atender ao propósito daquele que me criou. Meu amado, não tem outra forma de explicar. Essas cadeiras, elas cumprem um propósito: acomodá-los, para que possam se assentar comodamente, não precisam ficar em pé, assim como eu. Elas foram feitas com esse propósito, e estão cumprindo o seu propósito. Se eu usar uma cadeira dessa, para tomar o lugar dos cones aqui na frente da igreja, ela perde a sua função. Há um desvio de função ali. Esses ares condicionados estão aqui para climatizar o ambiente, para congelar alguns e para refrigerar outros. Eles têm um propósito. Não faz sentido eu inverter e deixar ele do lado de fora. Perdeu o propósito. Foi bem feito, custou caro, mas perdeu o propósito. Relógio tem um propósito. Sua bolsa tem um propósito. Seu sapato tem um propósito. E nós temos um propósito. Cada um especialmente. Eu pergunto: você tem cumprido o propósito de Deus pelo qual Ele te criou? Pensa, reflita. Talvez você não tenha resposta agora. Mas o que eu posso te dizer é que você foi criado por Ele, formado por Ele. Ele te ajudará. Que tudo foi criado por Deus, dele e por Ele. E Ele merece glória eternamente. Então, cabe a nós entendermos, como as cadeiras estão cumprindo sua função, que nós também venhamos cumprir a nossa. Vamos orar.